Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita criatividade. Hoje é a segunda parte do podcast com a Daniel Leibniz, um cara que está aqui no ecossistema de Floripa e no ecossistema do mundo hoje. A gente já falou no podcast passado, se você não viu, volta lá e assiste o podcast passado. Falamos do Daniel, contando um pouquinho da história dele, Daniel Acati, Daniel surfista, um pouquinho dessa história também, e Daniel indo para o mundo, né, o livro, e vamos começar a partir do livro aqui, porque nós paramos no livro, porque o livro gerou muita coisa legal, né, Daniel? Muita coisa legal, cara, e eu refletindo até essa semana, assim, é impressionante como ele trouxe uma autoridade, uma referência para contar o que aconteceu aqui, né? Nossa, cara, eu não tenho muitas palavras assim para explicar tudo que as pessoas e quanto carinho que a gente recebe ao redor do Brasil e do mundo, né, falando daquilo ali, né? E daí, daquilo que tu comentou, né? Assiste o da semana passada, ó, né? Desse ser político. É engraçado, cara, quando eu recebo muitas visitas aqui e as pessoas já têm essa referência e tal, aí tu vai passando, vai cumprimentando todo mundo, porque tu conhece... Todo mundo. Daí as pessoas falam assim, pô, mas tu devia ser prefeito. Devia ser prefeito. Não é má ideia. Você já teve um prefeito da tecnologia aí, Topázio da tecnologia? Não é uma má ideia, não. Mas o livro te inspirou para outras coisas. Você é um empreendedor, de família empreendedora, né? A Visto aí está com um sucesso que você falou. Sim. E quem não assistiu, assiste o podcast. Vou tomar muitas vezes. Aí. Né? O podcast semana passada. Daí você precisava empreender mais também. O Daniel virou a figura Daniel. E daí veio o Cidade Inovadora. Conta o que é o Cidade Inovadora. Cidade Inovadora foi uma... Ele começa com uma história, né? E é uma história bem curiosa, né? Como eu te comentei, assim, eu sempre fui de receber todo mundo. Não distinguia, o cara queria conversar, eu ia lá, marcava, dedicava um tempo para escutar ele, conversar, não importa de onde ele viesse, quem era e tal. E eu nunca consegui decorar muito ou saber quem era quem ali, né? Teve uma vez que eu recebi aqui em Floripa um cara, um jovem, né? Um cara bem interessado, veio acompanhado por mais 2 pessoas. E ele ficou umas 2 horas e pouco comigo. Nós ficamos circulando, ele estava com um caderno e ele anotava as coisas. E cada coisa que cada história que eu contava, cada programa que eu falava, ele fazia né, assim, de estar indignado e de estar indignado no sentido assim, pô, nós deveríamos ter isso aqui, não sei o quê e tal. E beleza, ficou lá, foi legal, né? Nos despedimos, ele foi embora. E daí eu estava uns 3 meses depois assistindo TV com a minha esposa. Em casa, que ele tá, né, ali assistindo televisão, jornal, né? De repente, passa o cara na televisão. O cara tinha sido eleito governador. Aquele gurizão tinha sido eleito governador do Rio Grande do Sul. O Leite. Daí, pô, olha ali, Ana. Pô, olha só, o cara... Tá, beleza. Passou um tempo, eu tive a oportunidade eu tinha uma coisa para ir para Porto Alegre lá. Me convidaram para dar uma palestra lá, acho que... não me lembro onde é que era, se era em Caxias, depois eu ia para lá. E daí eu falei... Cara, aí eu peguei e liguei para ele, cara. Cara, agora eu quero retribuir... A visita. Agora eu quero retribuir a minha visita. E daí foi sensacional, cara. O cara me recebeu lá, assim, um cuidado, um carinho muito, muito bacana, né? Levei meu pai junto, porque o meu pai, antes de se mudar para cá, ele era da CIASC de lá. Ele era da Procergs. E daí, pô, levei ele lá na empresa, que ele foi funcionário número 4, né?
Então pude levar ele assim, né? Foi um momento muito especial para mim, para ele também, né? De tu poder chegar num outro momento, pô, voltar para o teu estado de onde tu veio, ser recebido pelo governador, ser recebido pelo presidente da empresa onde meu pai trabalhou, né? E foi muito legal. E naquele dia, cara, na hora de ir embora, eu me encontrei num lugar chamado Laçador, Boulevard Laçador, que é do lado do aeroporto, para matar tempo que nós vamos pegar o avião para voltar. E nós sentamos, né, o nome desse amigo se chama Aranha. Sabe que eu não sou linear, você é gremista ou colorado? Eu sou gremista. E ele, né, sentou lá e sentamos, cara, nós temos que montar alguma coisa, cara. Alguma coisa que trabalhe essa experiência que a gente tem, né? Que teve dessa de transformar Floripa, de Porto Alegre também né? Começou a acender. Eles estavam no fundo do poço e começaram a acender com uma série de iniciativas, Pacto Alegre, Instituto Caldeira, Quarto Distrito, N outros hubs lá, a união das 3 universidades que sempre brigaram entre si. Então tá muita coisa boa. Eu gosto de falar, quando falo das universidades, o Tecnopuc, eu tenho um carinho muito especial, porque o fundador do Tecnopuc, né, foi meu primo. Meu primo que fundou o Tecnopuc, criou todo o conceito da Mosqueta, né? Que legal, cara. Mosqueta, então, assim, a gente sempre se envolveu. É um nome muito famoso da inovação brasileira. Apareceu ano passado. É um cara... Ele foi muito famoso e eu peguei muito dele, eu discuti muito com ele, eu fui várias vezes a Porto Alegre para conversar com ele, para trazer coisas aqui para o Sapiens que eu estava trabalhando, aprendendo com ele. É uma referência nacional e, né, foi e vai ser, né? E, cara, e daí nós temos que construir alguma coisa, né? Botar isso na forma de uma metodologia autoral que a gente consiga levar isso para outros lugares, né? E daí ali teve períodos, né, de formação, a gente teve um apoio inicial assim muito grande, cara, do Fábio, né, que hoje está como diretor técnico do Sebrae daqui. Foi um cara que nos aprovou assim desde o princípio, assim, sem... Ele estava no Nacional na época, né? Estava no Nacional, né, cara? Então ele foi um cara que a gente deve muito a ele, assim, e meio que nos... Cara, foi o cara que lá no início acreditou e colocou o trem na rua, né? E daí passou uns outros sócios e tal, e daí a gente hoje, né, tem assim, né, e montou e aprimorou muito as nossas metodologias. Hoje a gente tem o Paulo Renato, que foi secretário lá de Porto Alegre, né, de inovação, e o Santiago Uribe, que também é uma grande referência de Medellín, né? Então a gente junta esses caras e junta mais com a Cássia e com o Jean, que também traz experiências fantásticas, e hoje tem um grupo assim muito forte, cara. E a gente tem feito trabalhos aí extraordinários aí pelo Brasil, cara. Quantas cidades já? Tem tipos de trabalho diferentes, né? Desde mentorias e tem trabalhos mais construção profundos, né? Então, assim, hoje a gente passa de 70, cara. 70 cidades. Você foi em todas? Não fui em todas. Não fui em todas. Fui em várias, né? Mas não fui em todas, cara. E hoje a gente está em 15 estados também, cara. Passou por 15 estados, estamos, né? E é incrível, né? Assim, ontem de noite nós estávamos lançando a Aliança de Seridó. Muitos de vocês aqui nem imaginam onde é que é Seridó. Seridó é uma região onde tu tem um parque geológico que abrange 7 cidades no interior do Rio Grande do Norte, cara. E ontem, assim, a gente tava, o time tá lá, a Cássia tá lá, o Santiago tá lá, e a gente tava nervoso, cara, que, será que vai dar certo? Não vai? E foi um lançamento, assim, de emocionar, cara, né?
as pessoas assim do interior, elas valorizam, né, as coisas, trazem a família. Tinha música popular, teve discurso de prefeito, de deputado, teve aquela paixão de formar os projetos ali para o futuro, né, daquela região. É uma região que é... A gente aqui hoje de blusão aqui, né, lá, a partir das 9 da manhã, cara, quase impossível tu sair na rua. É um calor de rachar e mosquito e tal. E estão lá, estão batalhando, cara. Né? Então é muito bonito tu ver isso, né, acontecer, né? Tu ver as pessoas se unirem para construir algo diferente, para tentar mudar a realidade, né? Que foi o que a gente passou aqui, né, cara? Levar essa experiência, expertise, né? Levar essa expertise para outros lugares. Você estava falando de Porto Alegre, quando você falou, eu tenho assim... Claro que gosto do modelo que a CAT implantou aqui, gosto do modelo que Fundação CERT implantou em outros lugares, mas eu tenho um carinho, acho muito legal o Caldeira, né? Caldeira é especial, né? É um ambiente que a gente não consegue em Santa Catarina porque a gente não tem grandes corporates como tem no Rio Grande do Sul, né? E lá eles conseguiram colocar as corporates junto com as startups no mesmo espaço, discutindo próximos, né? O Caldeira, cara, eu tive o privilégio lá de poder ficar 2 anos como conselheiro, ajudar eles no início, cara, como um conselheiro convidado, né? Então, eles tiveram uma influência muito forte daqui. Então, a gente recebeu eles aqui num momento bem crucial ali, e tivemos uma pitadinha bem importante, mas assim, aquilo que eu falo para cada lugar, cara, não tem como copiar. E eles não copiaram, eles criaram um modelo deles. Né? Inspiração, eles pegaram inspiração. Inspirações de diversos lugares e tal, né? E hoje realmente estão voando. Né? Então eu tive essa oportunidade, mas assim, é muito importante assim, contar, né, Porto Alegre, o contexto. Né? Então o contexto de como é que estava Porto Alegre, né? Num determinado momento pré-criação do Caldeira. Né? Porto Alegre vivia um momento assim muito triste, né? Onde cara, não tinha dinheiro para mais nada. Assim, os policiais estavam com 6 meses de salário atrasado. Não dá para imaginar um negócio desse. Sim. Então, tu não tinha mais carro na rua, porque eles não tinham dinheiro para consertar o carro, não tinha mais armamento, não tinha mais nada, cara. Para tu chegar no ponto da polícia, não ter dinheiro, tu não tinha, o resto tudo não tinha nada. E aconteceu, cara, um assassinato na frente de uma... Como se fosse na frente do Colégio Catarinense aqui em Florianópolis. E para roubar um tênis, o cara foi lá e matou uma mãe e uma filha, cara. O que aconteceu ali, cara? A sociedade começou a dizer, cara, nós temos que fazer alguma coisa. E daí ali os empresários começaram a se juntar. Eles juntaram, cara, acho que estou com um número na cabeça, não tenho esse número, se era 12 ou 17 milhões de reais, e foram lá consertar os carros, comprar gasolina, comprar armamento, para pelo menos nós ter a mínima segurança, civilidade aqui, né? E aquilo ali começou a desdobrar várias coisas, né? A questão da evasão dos, né, dos talentos que estavam indo para Estados Unidos, para Floripa, para tudo que é lugar do mundo e não ficando lá. A questão de formar mais pessoas para poder trabalhar nas empresas. E com isso veio a história do Caldeira, cara. Então ali tu teve ali, né, Marciano Testa, tu teve ali o cara da Renner, tu teve ali uma série de outros empresários que Gerdau, né? O Gerdau, né? Não diretamente ali, mas sempre participando, né? Mas como é que era o eterno CEO da Renner, o Galó, o Marciano Testa,
E essa turma toda ali começou a se unir, né? O pessoal da Coca-Cola, da Vonpar, né? Que hoje é da... Compraram a Neugebauer de chocolate, venderam a Vonpar, né? E esses caras se uniram, cara. E disse, cara, nós temos que fazer um negócio diferente, nós temos que mudar. Aí se juntaram com o pessoal da Renner, o Frederico, né? Também o outro, da SLC, né? E outros bancos, e começaram a montar aquilo lá, cara. Uhum. Eles, botando dinheiro deles. Então pegaram aquela fábrica abandonada da família Renner, começaram a negociar com eles, começaram a botar de pé. Antes do Pedro estar lá, o Pedro era da Anshan, e daí, né, começou a vir participar, e a coisa foi embora, cara, né? Foi embora. E é um modelo realmente que não é daqui, porque aqui nós não temos grandes empresas, corporates, e nós não passamos pelo fundo do poço que eles passaram, né? E hoje, eu concordo contigo, talvez hoje é a maior referência do país, né? Ali em termos de espaços, em termos de hub, de inovação e tal, né? É a maior referência. E daí, quando falamos em referência de inovação, é falar inovadora, mas acabamos voltando em alguns assuntos. Lá no Rio Grande do Sul, acho que tem 2 ou 3 unicórnios que saíram de lá, né? No Paraná, 2 ou 3 unicórnios saíram de lá. Aqui nada. Por quê? Eu penso que é muito pelo perfil do empreendedor, assim, que está lá e tal. Eu acho que lá, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, né, já quebrando aquela lenda que tu acha que o empreendedor é um cara novinho. Não, o empreendedor é um cara... A idade média do empreendedor ali é 42, 45. Então, eu acho que esses 2 estados, eles têm um capital ali de pessoas que trabalhou nessas grandes multinacionais empresas e que foram depois, né, empreender. Então, isso eu acho que ajuda para que esses negócios tenham uma possibilidade de crescimento maior e etc., né? São estados que tem umas economias que são ainda maiores que a catarinense. Então, tu tem esse espaço. E aqui, a gente não tem esse background. Então, muitas das empresas, as maiores empresas que foram vendidas, aqui elas têm um viés mais de cara que veio da universidade mesmo, né? Talvez uma das nossas aqui, se a gente for olhar a Nel, e não vem nesse perfil... Não vê nesse perfil, mas todas as demais, elas foram caras que, né, vieram do nada, mas vieram criando do nada, assim, né? Eu diria, Salomão, que vai muito por esse aspecto, cara, né, de tu ter essa questão aí de os caras ter essa bagagem. E também aqui, cara, teve muito uma linha, né? E essa linha eu acho que é uma teoria, e eu te confesso que eu até acredito nela, né? Quero me aprofundar mais, mas a princípio eu acredito que essa saída antes ela é mais vantajosa. Fazer o este. Assim... Porque o esforço que tu faz de um determinado, né, tempo para frente, ele não é proporcional ao que tu vai ganhar. Olha, eu vou te dizer, teve aqui uma startup que passou pela gente, que é a Zeca Copilot, que está hoje em São Paulo. Começaram aqui na nossa incubadora lá em São José. Eu perguntei para ele se ele queria virar um unicórnio, ele disse não. Porque o meu esforço para chegar aqui onde eu tô foi grande, mas para eu chegar lá é muito e não vale a pena essa diferença. Vale a pena fazer esse e outro virar unicórnio, mas eu não quero virar. Exato, cara. Eu acredito muito nisso. Eu acho que são outros tipos de pessoas, outros tipos de competências para levar lá para cima.
E muitas vezes aqui para tu chegar nesse, tu já vai estar muito diluído. E nisso aqui, né, isso aqui eu vejo assim, também sem citar nomes, né, naquelas bolhas da internet, aquelas empresas que foram vendidas lá, 300 milhões de dólares brasileiras lá atrás e tal. Tu olha o que o founder ganhou, isso aqui, cara. Então tu vê assim, o cara vendeu por 300 milhões lá, não sei o que, na época que era, vamos lá, 300 milhões de reais, a paridade 1 para 1, sei lá, na época lá. Aí tu olha, às vezes um cara que leva aqui e vende por 40, ele ganhou mais do que o cara que... 300. Então eu acho que essa coisa é uma coisa que tem que medir mesmo e ver. E eu acredito que tem vezes que não compensa tu ir até lá. Uhum. Na minha opinião, e concordando com você, eu acho que nunca compensa. Porque também, aquilo que você... Vamos voltar no podcast passado. Tá, você foi com a tua filha ensinar ela a surfar. Esse cara não fez isso. Não fez. E outra, né? Tem um artigo do Rafael Assunção que saiu esses dias, que ele traz de uma forma um pouco mais técnica. Ele fez esse bem cedo, né? Todos eles foram ali, né? Mas ele traz assim, ó. E também, às vezes, tu tem esses caras brasileiros que viraram unicórnios, né? Há uma valoração gigante. Dali para frente, para ele ter uma saída, tu não tem quem pague. Tu vai sair a menos. Uhum. Então, assim, né? Não tem muito sentido ali, né? Eu acho que... E por outro lado, né, cara, tem essa questão, eu acho, como tu falaste, do equilíbrio. Eu acho que, poxa, a gente tem 6 mil empresas aqui, só na cidade de Floripa. Sendo que 92%, 94% são pequenas empresas. E tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Poxa, cara, tu tá aqui, tá feliz com a tua família, tá conseguindo dar emprego para outras pessoas, consegue, né, pagar tuas contas, ter tuas coisas e tal. É ótimo. Né? Eu acho que Florianópolis é um ecossistema feliz, né? Eu acho que sim, cara. Eu tenho essa impressão, cara. Não é um ecossistema estressado. Será que nós queremos ser estressados? Eu não sei se eu quero fazer. Exatamente, cara. Exatamente. E isso não é uma falta de ambição. Não é um contentamento, cara. É um contentamento. Nós estávamos numa reunião do Conselho Municipal de Inovação. Não sei quem disse, foi o Fábio, alguém disse que as startups, empresas de Florianópolis e região aqui tem síndrome das aranhas. Tá bom aqui. Vamos ficar aqui. Vamos tocar muito aqui. Não vamos pro Faustão. Vamos ficar por aqui, que aqui tá bom. Por outro lado, tu tem uma questão, cara, de tu também ter acesso. Né? Tu ter acesso. Né? Então, a gente precisa construir essas pontes. Né? Porque tem muitos diamantes aqui escondidos. Uhum. Né? Então, vamos pegar um caso lá, né, da Decora. Cara, 4 meninos estavam ali, começaram, né, batalharam, conseguiram essa questão de ir para os Estados Unidos e tal, e pegaram e foram embora. Quantos será que a gente não tem hoje aqui que são subaproveitados? Uhum. E quantos que a mãe nem sabe que estão fazendo isso, né? Exato. Estão lá porque estamos escondidinho aqui, não quero aparecer e tal. Isso, também tu tem muito disso, né? E tu tem outros casos, por exemplo, Vesper. Vesper está fazendo um trabalho fantástico ali, está pegando, né, os caras de biotech ali bem forte e tal. Mas tu tem muita coisa escondida aqui que muitas vezes assim é falta. E aqui nós não estamos entrando no mérito de não querer crescer ou crescer. Se o cara tem um produto muito bom e tu tem a pessoa que vai te botar num lugar que aquilo pode expandir de forma... Não importa depois como vai ser, mas é uma baita oportunidade. Então essas pontes, elas precisam ser construídas. Uhum. Eu acho que agora, cara, a bola da vez, né? A gente teve
assuntos aqui no ecossistema muito fortes, né? Talvez nos últimos 5 anos foram a formação. 6 anos. Os últimos 6 anos passou a ser formar novas pessoas, alimentar esse mercado, né? Esse mercado com mais pessoas, dar oportunidade para mais pessoas. E eu acho que essa chave, agora com o Diego, ela virou para a internacionalização. Né? E a gente precisa, cara, disso. A gente precisa internacionalizar. Só que eu não acredito numa internacionalização que tu vai na cara e na coragem. A gente precisa criar pontes, a gente precisa criar ambientes controlados onde a gente consiga levar nosso pessoal para incubar, né? Para conseguir desenvolver esses mercados de fora. E daí fala da tua conexão com Israel, né? Sim, a inovação me aproximou muito de Israel, né? Eu sempre admirei muito assim a cultura, né, judaica. Eu não sou cristão, mas eu sempre admirei muito a cultura judaica e comecei a fazer amigos, né? Meu melhor amigo aqui em Floripa é um judeu, né? E eu me aproximei muito deles, até hoje. Tenho muitas coisas, né? A embaixada me convida todo ano para o aniversário, que foi agora, nessa semana, 78 anos do Estado de Israel. E eles têm muita coisa boa, cara. Eu li aquele livro Nação Empreendedora várias vezes. Aquilo é fantástico, cara. Aquilo conta a essência da cultura ali, né? E eles... Quando o FET assumiu a secretaria, dele presente. Isso aí, cara, isso aí, ó. E assim, né? Tu vai pegar ali a gente meio agora aqui meio que se afastou um pouco da guerra, né? Por causa da guerra e tal. Mas eles, cara, estão voando. Saiu agora o PIB per capita deles, $70 mil, cara. E nós estávamos ali em 14, nos últimos 5 anos caímos para 10. Então, assim, cara, essa cultura, assim, né? Acho que com base no sofrimento, na luta ali, eles conseguiram. Tem muita coisa boa lá. Quando me perguntam um exemplo de ecossistema, de inovação, eu nunca cito o Vale do Silício, eu sempre cito Israel. Eles lá continuam sendo os maiores, assim, né? Não tem, né? Mas eu acabo usando mais de uma forma negativa, né, do que positiva, no que tange a questão de que hoje ele se tornou um lugar muito, não é um lugar inclusivo. O Vale do Silício não é inclusivo. Tu não consegue, um cidadão normal, ele não consegue ter uma casa lá. Porque é um preço exorbitante, os impostos muito caros. Mora no carro, tudo, né? Então, cara, é claro que tu tem essa coisa da economia de mercado, eu acredito nisso, mas tu tem que ter algumas coisas para regular aquilo ali, né? Então, hoje, cara, para tu ter um quarto de sala lá é $2 milhões. Não é viável para um cidadão normal isso, né? Então, eu vejo por esse aspecto para que muitos lugares consigam trabalhar uma forma de tu manter assim, alguma coisa nesse sentido. Como é que tu vai fazer? Floripa pode passar por isso daqui a pouco. Né? Por exemplo, Singapura tem umas ideias muito legais, né? Então, o Estado lá é forte, conseguiu segurar muita coisa, não vende nada e eles regulam o preço. Então, tu tem que olhar alternativas. A gente podia fazer 300 mil horas aqui, né? Fazer mais um episódio, né? Vamos ficar só em 2, que depois a gente faz outros. Porque eu também quero trazer a Cássia aqui também, que não trouxe. Cássia vai adorar de vir aqui e tem que trazer ela e tem muita história para contar. E daí eu queria saber isso cidade inovadora, a gente tá no mundo, tá fazendo as suas missões, tudo isso está acontecendo, mas é um modelo de construção de ecossistema que você disse,
tem cursos pequenos, tem formações pequenas, mas é um ecossistema. E daí eu não sei se você quer falar ou podemos falar da Orca. Vamos falar dos dois, cara. Quantos minutos nós temos aí? Já passou nos tempos, mas vamos falar um pouquinho. Tá louco, passou os tempos. Meu Deus. Cara, assim, as missões foi uma coisa que a gente acabou fazendo como uma atividade complementar e hoje ela tá muito forte, cara. Eu acho que a gente trabalha, Salomão, uma coisa muito especial, assim. A gente tem um lema ali nas missões, cara, que a gente só vai para um lugar se a gente puder oferecer uma experiência, cara, assim, onde tudo que a pessoa quiser fazer naquele lugar, a gente consiga proporcionar, né? Uhum. E a gente daí tem esses lugares muito especiais que a gente vai, né? E consegue fazer uma agenda muito personalizada e especial, né? E que é Medellín, né? Que é Austin, com teu primo. Cara, sem comentários, né? Pô, cara, tu vai comprar já esse negócio esse ano para ir com a gente ano que vem. Ele me cobra todo ano. É um lugar muito, muito especial e que todo o networking do Marcel, né, o teu primo, de amizade que ele fez ao longo dos 20 anos que ele está lá. Então as pessoas nos recebem lá como amigo dele, né? E tem uma migração muito forte do Vale do Silício para lá, por causa dos benefícios, por causa do imposto de renda, pessoa física. Lá é 0. Então lá tu consegue comprar uma casa por 10 vezes menos que tu compra no Vale do Silício. Então, por isso que a Apple está com 15 mil colaboradores lá, a Meta está com 2 prédios o Google está com 2 prédios de 46 andares, a Meta, a Dell já é lá, a SpaceX mudou para lá, a Tesla mudou para lá, a Miro é de lá, a Indeed é de lá. A Dropbox está lá. A Dropbox, Então, tu tem, cara, a Amazon, a Whole Foods é de lá. Então, tu tem muita coisa boa lá, cara, e é fantástico. E a gente faz Medellín também pelo Santiago. A gente faz Israel, tá, que agora estamos parados, né? E agora, cara, a gente também está começando ali os países nórdicos, tá? E China. Ano passado fizemos uma para a China, esse ano já tem 3 contratadas, tá? E a gente está indo, cara, fazendo um trabalho carinhoso, um trabalho que a pessoa se sinta bem naquela viagem, que tem alguma coisa diferente, não só ir lá e passear e visitar, não. A gente sempre tem um propósito muito forte, que é trazer negócio, né? Fazer negócio. Então está sendo muito legal. E nós temos agora, né, a nossa parceria, que é o Orca. A gente está desenvolvendo um sistema de gestão de territórios, pessoal. Um sistema de gestão de ecossistemas. Hoje a gente vê, né, muitas dores Brasil afora de tu ter essa organização toda no Excel, ter essa organização toda no papel. E agora a gente está colocando, né, junto com a equipe da TXM, fazendo um produto sensacional que a gente vai conseguir colocar em cada hub, em cada ecossistema de cada região, cada cidade, para que ele tenha ali uma gestão integrada de todas as ações que estão acontecendo nesse território e com uma série de facilitadores e números que são puxados online, né, de todas essas bancos de dados hoje públicos que tem, aonde vai facilitar um monte para esses gestores de ambientes de inovação, esses gestores de territórios, né, esses agentes de inovação, consigam beber na fonte com tudo que eles precisarem ali. E nós vamos lançar esse ano, né? Esse ano vai estar... Vamos fazer o lançamento. Tinha que combinar da gente fazer aqui, fazer um grande evento aqui, convidando um monte de amigos que a gente tem do ecossistema para trazer para cá.
Legal, legal. Para nós é uma honra e um orgulho estar trabalhando com você. Você nos chamou, acho que foi bem legal a nossa primeira conversa na Brigadeiria, né? Brigadeiria, lá no centro de Floripa, né? Na Bocaiúva, com a Alves de Brito. Bom, precisamos encerrar, porque senão o pessoal não assiste mais nós, né? Nós somos TXM. TXM, e eu tenho 3 perguntas TXM para você. T, X e M. T é think, é pensar. Me diz aí um livro, um filme, uma música, ou um pensador, ou uma frase que te inspira. Cara, um livro que ele foi muito importante para mim, assim, e eu recomendo, né, para todo mundo, que é o Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Acho que isso é uma base para tu criar empatia. Aí surge, né? As soft skills começam a surgir aí, né? É muito importante, cara. Eu acho que cada vez mais, assim, E quando a gente vai ficando mais maduro, né, Salomão? A gente vai querendo, cara, ter as relações, ter paz, cara. A gente quer lidar com pessoas que a gente confia, que a gente consiga construir, que a gente consiga consertar com paz. E eu acho que esse livro, ele ensina muita coisa. Quem quer empreender, pessoal, né? Quem quer trabalhar em mundo corporativo, leia. É um livro de 1920, eu acho. 30 e poucos, eu acho. Eu li em 92. E eu acho assim que ele traz muita coisa, né, bacana. Eu sou um leitor voraz, eu tenho uma biblioteca gigante e eu teria aqui mais dezenas de outros, assim, mas eu acho que a base, assim, cara, tem que ler isso aí. Beleza. X é experiência. Uma experiência que mudou a tua vida. Cara, eu acho assim que tu ter a experiência de conhecer Medellín, tu ter a experiência de conhecer aquela cidade assim com as iniciativas, as coisas que estão acontecendo, ela mudou muito a minha visão de vida, cara. Mudou muito a minha visão de vida, de como encarar uma série de coisas. E eu acrescentaria também aqui cara, essas minhas andanças pelo Brasil nos últimos 3 anos, a todos os confins aí do Brasil, cara. Lugares onde não chega aeroporto, onde tu vai pegar carro mais 6 horas para ir para dentro da Amazônia, vai para dentro do centro-oeste e, né, pro todo o oeste, né, do nosso agro, e para onde, cara, assim, a gente não enxerga. Isso mudou totalmente a minha vida, cara. Legal. E Manage é ferramenta. Qual é a ferramenta que você indica para esse empresário que está começando? Ferramenta técnica, mas ferramenta. Que ferramenta você indica? Isso é difícil, hein? Isso é difícil, cara. Eu tenho usado há muitos anos, né, o Evernote. Eu tenho usado há muitos anos o Evernote para tudo. Só que agora tem uma avalanche de coisas com inteligência artificial. O Evernote está cheio de inteligência artificial e tal, mas eu acho que hoje tu tem uma avalanche de ferramentas de IA aí que te dão um apoio gigante em muitas coisas. Posso citar aí Lovable, posso citar aí Cloud, N coisas que fazem coisas maravilhosas aí por ti, né? Beleza. Nós temos aqui o nosso propósito é mudar o mundo de baixo para cima. E a gente tem uma referência que a gente faz aqui, uma deferência, né? A gente criou um slogan aqui, né? Que é mudar o mundo de baixo para cima. E você está mudando de baixo para cima, né? O Daniel está mudando o mundo de baixo para cima. Então esse é um presente para você da TXM. Muito obrigado. Tá? É pro Daniel, tá gravadinho teu nome ali, cara. Ninguém vai roubar de você. Muito obrigado. O pessoal não precisa saber aí, mas eu trouxe. Eu trouxe também. Eu trouxe também, cara. Então,
Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel, por estar Obrigado. aqui, né? Pelo aperto de mão aqui nosso para fechar isso aqui. Nunca voou tanto tempo quanto o nosso aqui. Então, obrigado a vocês. Nosso podcast, obrigado Felipe, que fez a técnica Obrigado, aqui. Felipe. FAPESC, nosso patrocinador do estúdio aqui. Show de Nós bola. estamos no Instagram, TXM Methods, tracinho Methods, no LinkedIn, TXM Methods, só no YouTube é TXM Business. Então, no Spotify, tudo TXM Methods. Obrigado. Até a próxima. 2 episódios que o Daniel assistiu esse, assista o anterior. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.